Vamos começar então? Ontem, dia 1, foi ontem? É, foi ontem. Ontem, dia 1 de outubro de 2025, tivemos a convocação da seleção brasileira para os próximos jogos, que acho que é contra Japão e outra seleção que eu não lembro agora. Enfim, um monte de gente que eu nunca vi na vida foi convocada. E com isso, todo mundo sentiu a falta de uma pessoa. Que pessoa que é essa? O Endrick. O Endrick não foi convocado. O Endrick não foi convocado, velho. O Endrick que chegou, né, com status de ser super-herói e tal. Tava jogando muito no Palmeiras, fez até gol no Corinthians e tal. Mano, foi pro Real Madrid e, sei lá, desapareceu. Aí vamos tentar entender aqui, ó, o que tá acontecendo, ó. Canal Victoriano Fute. A gente já reagiu o vídeo dele, vamos ver aqui, ó. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Olha o Camavinga na enfiada de bola pro Endrick! Bueno, ha tenido dos oportunidades, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es el cuerpo de club de teatro, ¿no? No, club de teatro en el fútbol não existem. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando. Eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola Corre essa história? corre. Falaram que é mala, Corre essa história. Qual o real motivo da estranha queda de Endrick? Algumas coisas que vão ser reveladas nesse vídeo podem te assustar. Esse vídeo vai ter um formato cronológico, ou seja, você vai acompanhar desde o assustadinho. princípio dos primeiros problemas e polêmicas do Endrick no Real Madrid até o ápice, que é o momento atual, se é que a gente pode chamar de ápice. Se você pesquisar Endrick e scrollar o YouTube, você vai ver vários vídeos com milhares de views comentando sobre a estranha queda de Endrick. Mais um vídeo me chamou a atenção. Esse debate do André Henning com a Tati Mantovani me fez ter a ideia desse vídeo, porque aqui a escama dos meus olhos caíram. Eu coloquei de volta. Eu não quero ver a realidade, eu preciso viver na ilusão, na mentira, acordar de madrugada e bater minha cabeça na parede, porque eu não quero ver a realidade. Brincadeira, eu só tô marolando, meu irmão. Depois do surgimento surpreendente de Gonzalo Garcia, alguma parte da mídia começou a falar que Endrick estaria jogado às traças no Real Madrid e não fazia mais parte dos interesses de Florentino, e que o clube não tem mais nenhuma esperança no jogador. Mas será que isso é verdade? Surgiu boatos que ele estava sendo negociado com a Juventus. Vamos entender um pouco mais a fundo. Nós vamos pegar você e nós vamos mais a fundo agora, beleza? Mas Calma. primeiro, vamos do início. Em 1956, o mundo conheceu uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Endrick. Ao lado do Bob Charlton, formou um dos ataques mais poderosos do planeta Terra. Tudo isso com apenas 17 segundos de vida. O mundo temeu Endrick durante muitos anos. Cara, é Tô zoando, besta, né, rapaziada. velho? Bora pro vídeo agora, é sério, meu parceiro. Vamos pro vídeo. Assustador, Cara, é demonstrando besta. tanto talento, tanta habilidade ali. O cara É, no muita Palmeiras ele explosão deitou, física, tem meu. um golaço que ele marca na copinha. Então o Endrick já na primeira impressão dele ali, já, caraca, esse moleque é diferente, né? O Endrick já tinha certa mídia pelo seu físico, pelo que ele tava desempenhando na copinha pelo Palmeiras, pelas suas coxas. O Endrick tinha uma coxa bem grande, bem forte. Realmente era uma coxona bem diferente. Cara, quando eu lembro da coxa do Endrick, galera, cara, era uma coxa assim. Então assim, há muito tempo não se via alguém com talento tão acima dos outros, Fez gol no principalmente na Corinthians. categoria de base, desde o surgimento de Vinícius Júnior e Aquele- Rodrigo. Obviamente, Só vai ficar registrado no vídeo aquele gol ali que o Endrick fez em cima do Corinthians. O Corinthians teve o Cássio expulso, 2 a menos, o Gustavo Henrique no gol, a gente botou com o carro no final. esses dois depois do Neymar, né? Que o Neymar foi o maior. Mas assim, depois do Neymar, a gente só viu isso acontecendo com o Vinícius Júnior, mas também não se destacou tanto no profissional, né? A gente vai chegar a falar disso. Vinícius Júnior se destacou muito no Sul-Americano pela seleção brasileira. Foi aí que o Real Madrid falou: não, vamos comprar esse moleque. O Rodrigo também, porém, o Rodrigo se destacou muito no profissional, né? A mídia dele acho que não veio tanta da base, mas sim mais no profissional. Diferente do Endrick, que já na base já tava com uma mídia e uma expectativa Concordo. muito alta em cima dele. Endrick O Rodrigo no Santos, ele jogou pra caralho, né? E o Rodrigo no Real Madrid já saiu do banco e deu título pros caras, velho. Entendeu? O Endrick só tinha muita mídia na categoria de base mesmo. Isso é verdade.
que sobe pro profissional ainda sem ser titular, tenta conquistar seu espaço e aí já começa a brilhar a estrela do moleque, porque ele marca o gol da classificação em estrela. Estrela ele tem e muita, e capacidade técnica ele tem e muito. Por isso que é meio estranha essa queda do Endrick no Real Madrid, mas a gente vai chegar lá. Vamos galgando, vamos cavalgando. Então o Endrick vai ganhando cada vez mais espaço no time do Palmeiras. A mídia e a torcida não tem tanta sequência no elenco principal. O Abel vai dando cada vez mais minutagens pra ele, mais minutagens, até que a gente vê que o Endrick já é praticamente um dos caras protagonistas do Palmeiras. E um gol que ficou marcado foi o gol contra o Botafogo, que era líder naquela altura do campeonato. O Botafogo toma uma virada heróica num golaço do Endrick, que depois essa partida foi crucial pra levar o Palmeiras pro título. Então a essa altura o Endrick já tinha assumido o protagonismo do time vencedor do Palmeiras, de ser protagonista com apenas 17 segundos do Palmeiras, que era um clube que já vem sendo carrasco na América do Sul, ganhando muitos brasileiros, ganhando Libertadores. Então assim, já é um nível de talento que não é comum, concorda? Se é um moleque, qualquer moleque que chega da base, ele chega ali tentando ganhar espaço e tal, mas ele não vira protagonista. O Endrick a essa altura já tava assumindo um pouco desse papel de protagonista, né, mano? Então, em agosto de 2023, o Real oficializa a compra do nosso querido menino coxudo por apenas 199 milhões de reais. Aí tem outros bônus, outras coisas que aumentam, mas assim, né? O valor da transferência foi esse, de 199 milhões. Então, a esse momento, o Endrick já era conhecido até... Virt00 disse, Pinto. Pau no cu do Babi que está chupando os ovos do Casares. Morumbi 0 nessa porra. Foda-se, estou exaltado. E aí, Vitor, beleza? Consegui ligar a live hoje. Ai, esse bagulho do Baby foi muito bom, velho. Cara, a torcida que conduz, a torcida que seduz, a torcida que reluz. O cara foi lá, patenteou a frase, velho. O São Paulo marcou também. Mano, o São Paulo, velho, é muito Corinthians, velho. Fica marcando umas bobeirinhas, aí perde dinheiro, perde muito de coisa, mano. Igual o hino do Corinthians. O hino do Corinthians não é do Corinthians, né? E o do Corinthians é de outra pessoa. E era pro Corinthians ter registrado e não registrou. O hino do São Paulo é Araba. Mano, Arabacan é muito bom, velho. É um dos negócios mais legais, velho, que eu vi do São Paulo ultimamente. Mundialmente. Virou contratação do Real Madrid, o mundo todo fica sabendo, né? Eu lembro que eu nem sabia direito do futebol do Arda Güler. Mano, isso aqui não foi palhaçada. Eu falei Arda Güler. Problema na garganta. Eu lembro que eu nem sabia direito, não acompanhava muito bem o futebol do Arda Güler. E assim, quando o Real comprou, já fui atrás. Não, quem é esse moleque? Onde ele joga e tal? Qual as características? Então assim, o Real Madrid comprou, já viram uma vitrine enorme. Então lá na Espanha já começou aquela rivalidade, o povo falando assim, não, a gente tem Yamal, os torcedores do Barcelona, a gente tem o Yamal. Vocês contrataram o Endrick aí, então vai ser Yamal versus Endrick aí, os dois novos talentos, que vai substituir CR7 e Messi. É complicado, né? Mas enfim, irmão. Teve essa expectativíssima do Endrick, até pelo desempenho que ele tava demonstrando no futebol brasileiro, tinha demonstrado na Copinha, era um pouco exagerada, mas assim, dava pra entender, né? O Palmeiras é campeão brasileiro, o moleque já ganha logo um Brasileirão com 17 anos, sendo protagonista, já comprado pelo Real Madrid, então o mundo já esperava que no Real ele fosse se tornar o grande monstro que se esperava e o 9 do Hexa aqui pra nós brasileiros. O 9 do Hexa é o Guinegão, velho. Que só podia ser apresentado em junho de 2024, a torcida palmeirense podia continuar curtindo as coxas do Endrick até ele completar 18 segundos de idade. Então Endrick chega ao Real Madrid. Com a saída de Benzema, todos esperavam que Endrick poderia brigar pela titularidade do Real, visto que o 9 do Real Madrid até então era o Rossello, que assim, vamos ser sinceros, não é nenhum grande gênio, né, da bola. É um cara muito esforçado, cumprir ali seu papel tático, mas por não ter esse quê de genialidade, ele pode facilmente ser substituído por qualquer outro jogador que tenha genialidade e cumpra o papel tático, correto? Mas a chegada de Mbappé quebrou um pouco a grande projeção que poderia haver para Endrick. O Mbappé é comprado com uma transferência, ele recebe um salário gigantesco que custa muito alto pro Real Madrid e é o Mbappé, campeão de Copa do Mundo, destaque aí, vai se tornar na próxima Copa, eu cravo aqui, o maior artilheiro da história de todas as Copas. Então, olha, não duvido, o Mbappé é um puta jogador. É que pro Mbappé funcionar, o time tem que jogar pra ele. A França aceita isso, o Real Madrid não aceita isso. O Real Madrid é todo mundo por todo mundo, entendeu? É por isso que ele tá tendo dificuldade. Tanto que no último jogo do Real Madrid,
O Vini Júnior mandou umas 2 bolas pra ele lá, velho, e ele perdeu o gol, velho. Como acontecia no PSG e tal. Quando o Neymar e o Messi servia ele perdia gol pra caralho. Calma lá. Endrick pode ser o melhor jogador do mundo, como o Dembélé. O Yamal pode virar o Diggs. Ah, mas aí tá no campo da suposição. Mas a gente tá trabalhando nesse campo, né? Pode ser também, velho. Pode ser também. Pode ser que dê errado também. Mas pra mim, não sei se vai falar no vídeo. Se não falar, pra mim, qual que é o principal problema do Endrick, no final do vídeo eu falo. É o Mbappé, né, meu parceiro? Não é qualquer jogador. Todo mundo já sabia, pô, agora o Endrick virou o substituto do Mbappé. Vai entrar quando puder. E aí, a gente já tem esse pouco desse amadurecimento que se esperava do Endrick, que poderia ser mais rápido, um pouco retido por causa da chegada do Mbappé, concorda? E assim, basicamente, é a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior quando chega no Real. O Vinícius Júnior entra uma partida ali ou outra, começa no Real Madrid B, depois sobe pro profissional, e aí ele começa a ter mais espaço quando o Hazard decide que não vai jogar mais bola, começa a ter lesão, começa a engordar, comer hambúrguer igual um desgramado. O Vinícius Júnior começa a ter mais sequência de jogo, até porque não tinha outra opção. Então, o Vinícius... Depois que o Fagner marcou ele na Copa lá, ele ficou tão traumatizado que abandonou o preparo físico e foi comer burger igual o Fagner. O Júnior meio que começou a dar certo pela falha do Hazard e não por ele estar destruindo completamente nos treinos ali e tal. Ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais partidas porque o Hazard não tava jogando nada, né? Tava lesionado, não tava jogando bola. Essa foto do Endrick Mas deixa enfim, essa foto é montagem, zoeira. O Real Madrid oficializa a compra do Mbappé e começa logo as primeiras polêmicas. Logo de cara, um dos maiores memes do futebol mundial surgiu. Bob Charlton. Cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. Então o Endrick já começa... Caralho, mano. Mano, é foda. Aí tá vendo? Já começou a malícia. Porra, o Bob Charlton, porra, ele mandou, porra, o Ronaldo, pô, o Edmundo, pô, o Evair, Careca, sei lá, velho, Kleber, Grandinho, sei lá, fala um jogador brasileiro, não, quis demonstrar que é intelectual, toma no cu, mano. Ele fala com essas roupinhas, parece o Calton, primo do Will, fala essa, pois é, velho, pois é. Sentir a proporção das coisas, a mídia do mundo todo tava falando dele, afinal ele era um jogador do Real Madrid, então todo se mundo antes usou ele soltasse uma besteira, a imprensa nacional aqui do Brasil ia falar. Agora, se ele fala uma besteira no Real Madrid, o mundo todo vai falar. Vezes então ele 10. não pode mais falar aquela frase que ele disse: assim como eu dava na base, eu vou dar no profissional. Não pode mais falar isso. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Porque é o Real Madrid, né, irmão? Mas dentro de campo, imagina se alguém do São Paulo falando isso, você é louco. Fez a estreia dos sonhos contra o Valladolid, entrando aos 86, então ele só teria 4 minutos em campo, teoricamente. Mas o juiz dá 6 de acréscimo e logo ele marca o primeiro gol, logo na estreia, provando sua estrela. O Endrick realmente tem muita estrela, irmão. O cara não é um jogador, você fala assim, pô... Ele fez o gol de empate contra a Espanha também, não foi? Tecnicamente, ele tem bastante qualidade, cara. O Dorival cagou, pra variar, né? O Dorival só caga, né? Impressionante. Depois, na estreia da Champions também, marcou. E foi indo assim. Mesmo com pouquíssimos minutos, ele entrava e marcava. Contra o Celta de Vigo, marcou 2 gols na mesma partida. E Endrick continuou assim por algum tempo. Mas, conforme o tempo ia passando, Mbappé também foi crescendo seu futebol. Eu lembro que nessa época o pessoal falava, o Endrick vai roubar a vaga do Mbappé. Eu lembro disso aí também. Não tá se adaptando, não tá se familiarizando, o time não tá encaixando, o Ancelotti não conseguiu achar um esquema tático pra jogar o quarteto lá, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Então, o Endrick vai ganhar espaço. O Mbappé vai virar banco do Real Madrid. Eu falei, rapaz, o Mbappé só vira banco do Real Madrid se ele quebrar o joelho. Mas foi isso que aconteceu. O Mbappé foi tendo cada vez mais sequência, se tornou artilheiro do Real Madrid, né, irmão? Depois de algum tempo. Então, era tudo questão do Mbappé se adaptar à nova posição, né? Jogou muito tempo como ponta, tava jogando como centroavante, virou camisa 9. Nesse tempo, o Endrick entrava e com 3 minutos, 4 minutos em campo, ele metia gol, meu parceiro. E aí, com o tempo, o Endrick vai perdendo cada vez mais espaço. E já se começava o burburinho de que Ancelotti tinha um certo probleminha com o Endrick, mas ninguém levava a sério. Até porque mesmo que o Endrick entrava e metia uns gols, e às vezes ele não era titular, até em partidas fracas, até em partidas que o Mbappé não tava, o pessoal falava, rapaz, por que o Ancelotti não bota o Endrick? Tem alguma coisa aí, tem algum problema, porque não é normal, o cara tá entrando, metendo gol, então só pode ser algo extracampo. Mas assim, isso não tinha uma proporção, uma validação grande, até a partida contra o Getafe. Endrick é acionado pelo Camavinga na cara do gol, tenta dar uma
cavadinha e erra nas mãos do goleiro. Já tinha uma certa discussão sobre a individualidade, a personalidade do Endrick. No primeiro gol que ele fez na Champions, né, que ele tem várias opções pra tocar do lado, isso, o Júnior, Mbappé, Bellingham, ele dá um chute lá de 35 metros de distância. Como ele fez o gol, ninguém criticou. Mas nesse jogo aqui do Getafe, ele dá a cavadinha e erra. Tava impedido, mas isso não impediu o Ancelotti de dar uma entrevista. E o mundo já Esse falou, dia foi foda. pode ter alguma coisinha aí. Esse No dia... puede hacer estas cosas. El jóvenes tiene que aprender. Él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de teatro, ¿no? No, coup de teatro en el fútbol no existen. Com a chegada de Xabi Alonso, se tem a expectativa de Endrick. Acho que foi a pior cagada. A pior cagada do Real Madrid foi ter colocado o Xabi Alonso como técnico. Mano, é igual... mano, isso aconteceu no Corinthians. O Corinthians, quando tinha o Tite, tinha tudo certinho. Aí veio o Carille, aí ganhou um brasileiro, mas não ganhou mais nada. Quase perdeu um brasileiro porque, tinha o esquema correto. Não. Tinha que trazer alguém que o elenco respeitasse, tá ligado? E ninguém respeita o Xabi. O Valverde já falou. Valverde, mano. Pô, assim, mano, não sou lateral, velho. Tô jogando lateral porque é Real Madrid. Porra, é foda, né, velho? Mas eu acho que tem, pra mim, é outra coisa do Endrick. Vamos ver se vai falar. Ter mais espaço. E aí acontece o que gerou a polêmica atual e o grande clímax desse vídeo. No dia 18 de maio, Endrick sofre uma lesão no tendão na partida contra o Sevilha. Não é convocado pelo Ancelotti, já não vinha sendo convocado pelos outros treinadores, né? E aí se começa a surgir esse burburinho de fala assim, pô, o Endrick, apesar de tudo, ainda é um ótimo jogador. A seleção precisa de um 9. Por que ninguém convoca o cara? E aí foi surgindo na mídia, né, até aquela declaração do Vampeta, dizendo que, pô, o Endrick não é bom de vestiário, o Endrick é perna e tal. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que O Vampeta manja, hein? Pode falar o que quiser, que tem hora que ele fala merda, não sei, tem hora que ele falou alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o Vampeta manja, velho, de vestiário, velho. Ele sabe muito bem como é que é. Mudou o próprio Dorival na seleção de convivência. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Foi se criando essa notícia. Mas assim, até agora, não aconteceu nada confirmado, né, rapaziada? Então o Endrick não é convocado, já não vinha sendo convocado pela seleção e ainda fica fora do Super Mundial de Clubes. Começa o Mundial, Mbappé tem um mal-estar. Endrick seria o substituto imediato, não tá, porque tá lesionado. E Gonzalo Garcia vem do time B do Real Madrid e começa a ter oportunidades no Real principal. E pro azar de Endrick, o moleque mete 4 gols e uma assistência, sendo decisivo em jogos como contra o Borussia e Juventus. E prova que entra na briga pela vaga de centroavante do Real Madrid. E aí já se começa a polêmica na mídia. Pô, e o Endrick? Foi esquecido? O que tá acontecendo com ele? Que estranha a queda do Endrick. Mas essa ausência dele no Super Mundial é porque ele tá lesionado, machucado, né? Tá voltando de lesão aí agora. E aí já começa na mídia falando que, pô, o Endrick tem que sair, o Endrick vai buscar algum clube, o Endrick vai pro Arsenal. Também tem essa. Falando que ele vai pra Juventus. Mas o Real já dá uma sinalizada ali nos bastidores que não tem interesse nenhum em emprestar ou vender o Endrick. Então o Real acredita sim no talento do Endrick e meio que tá moldando ele ali nas divisões de base e quem sabe até moldando a sua personalidade, né? Moldando o seu caráter. Às vezes um moleque com 17 anos já tá conquistando tudo, vai pro Real Madrid, começa a ter um pouco de nariz em pé. Eu não sei, né, rapaziada? Pode ser que seja isso e o Real Madrid... Mano, mas isso tem a total condição de acontecer. Um moleque veio do nada, foi rejeitado pelo São Paulo, aquela época lá que o pai do Endrick pediu um emprego, um salário bom pro pessoal do São Paulo. O pessoal do São Paulo cagou pra ele, foi pro Palmeiras, aí estourou. Mas isso tem a total chance de ser verdade, velho. Moleque pobre, fudido, ganha milhões, tá ligado? Despiroca, mano. Nego no Mirassol é reserva, já despiroca. Imagine no Real Madrid, titular, seleção, vai ser louco. É um clube que sempre se colocou acima de qualquer jogador. Então meio que os caras estão falando assim, ó, vem aqui, nós vamos te ensinar como que funciona num clube grande e tá meio que amadurecendo o moleque. Então eu acho isso super positivo, né? E o Endrick ainda é novo, mano. Não tem nem 20 segundos. Calma, não é o fim. Não tem nem 20 segundos. Né? Pode ser que ele comece a ter mais espaços aí. Mas se ele quiser ter mais rodagem, obviamente ele vai ter que sair do Real Madrid, né? Acho que falando de qualidade... Eu acho que não precisa... ter mais rodagem pra sair do Real Madrid. Não precisa. Você conquista lá. O Vini Júnior, velho, a prova viva disso, entendeu? Acho que o Real Madrid não quer se desfazer dele, não, porque ele é um bom jogador, entendeu? Ele só precisa baixar a bola. Vi muita gente falando, pô, o Endrick é o novo Vitor Roque. O Vitor Roque foi no Barcelona, bateu e voltou. O Endrick vai acontecer a mesma coisa. Bom, eu acho meio difícil. É porque o problema do Vitor Roque foi, a gente viu, né? O cara xingou a própria mãe, velho. O Vitor Roque também, velho. Muito novo, pobre, ganhou dinheiro e ligou foda-se pra tudo, tá ligado?
Você É analisar foda. jogador por jogador, o Endrick tá uma prateleira acima de talento. E eu não preciso ir muito longe na argumentação, né? Foi destaque aqui no Brasil, era protagonista do Palmeiras, coisa que o Vitor Roque era no Atlético Paranaense. Ele Não, mas é que tá, calma. era um ótimo jogador, ele era matador, mas ele não era aquele cara que às vezes ia pegar uma bola, driblar 2, 3, fazer um gol. O Vitor Roque sempre foi um cara matador, de muita explosão física, de muita força, né? E o Endrick chega no Real Madrid, vai metendo gol a roda, até entrando 2, Calma. Também não é assim também, né, porra? Também não é assim também, né? O Palmeiras tinha um elenco já em formação, né? O Palmeiras já tinha um elenco em formação. O Palmeiras já tinha Abel Ferreira, já tinha Tia Leila, entendeu? Já tinha um contexto do qual as coisas eram muito bem armadas a fim de o time jogar, independente de quem entrasse, entendeu? O Atlético Paranaense, há uns 2, 3 anos atrás... 2, 3... peraí. Perto na pandemia e tal. Estava se estruturando, mas não era um time igual o Palmeiras, entendeu? Conseguia grandes resultados. Conseguiu a Sul-Americana, né? A Sul-Americana foi, né? A Sul-Americana que eles ganharam. Mas o contexto de quem apareceu melhor foi o Vitor Roque e o Endrick. O Endrick milhares de vezes na frente. São dois contextos diferentes, são duas medidas diferentes, mas por exemplo, se o Vitor Roque fosse revelado pelo Palmeiras com o Abel Ferreira, com o time que o Palmeiras tinha, o Vitor Roque seria muito mais bem vendido do que o Endrick, entendeu? Ou parecido, tal. O que você falou? Tigrinho não é ruim. Sempre disse não, o Tigrinho não é ruim, não. O problema do Tigrinho é ele mesmo, né? O problema do Tigrinho é aquela coisa que... Pô, depois que ele xingou a própria mãe dele lá, velho, que diziam sobre ser perna, era verdade, né, velho? 3, 4 minutos por jogo. Já o Vitor Roque não teve a mesma percepção e o mesmo desempenho no... Xingou, mano. Quer ver, ó? Vitor Roque xingando a mãe. Saiu o áudio, ó. Você não viu isso aqui, mano? Como assim? A dona Ercília, do Léo Dias, ó. O portal Léo Dias teve acesso com exclusividade a áudios que envolvem Vitor Roque, atacante do Palmeiras, e uma polêmica familiar. As gravações estão anexadas a um processo que o atleta trava com a ex-mulher, a influenciadora Dayana Lins. E o portal tomou conhecimento enquanto o processo era litígio público. O jogador estava em uma discussão acalorada com a mãe Ercília, onde dispara acusações e ofensas. Aqui, ó. Agora não, ficou coitadinho agora. Aqui. Ó, você percebe o quê? Que tava sendo gravado. Senhora muda. Não é que ela falou com você, não. Deixa de ser invejosa, menino. A senhora fala muito. Se a senhora quiser saber, pergunta pra mim. Primeiro que não foi ninguém de hoje nada. Já tem tempo que eu já tô querendo falar, a senhora é fofoqueira. Mano, o problema é seu. Só quer saber, pergunta pra mim, seu filho, o que eu fiz num dia, o que eu fiz no outro, o que eu fui fazer, o que eu fiz, o que eu fiz isso, o que eu fiz isso. Fala pra mim, pergunta pra mim, deixa de ser fofoqueiro, menino. Ó, só tem relação comigo, não? Então corta a relação, velho. Perguntou pra mim se eu fiz isso, o que eu fiz, o que eu fui fazer, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu não fiz isso, fiz aquilo. Sai fora. Pergunta pros outros não, pergunta pra mim. Pergunta pra mim, só quer saber, né, quando tem contato com gente não, muda a senhora. Para de falar merda, muda a senhora. Pergunta o que eu quero, o que eu fiz. Para de falar merda, senhora. Quer falar, não fala também. Eu não falo nada. Percebeu que ele tá sendo gravado, né? Não sei. Ela nunca fez nada. Nunca fez nada. Vagabundo. É aquele vagabundo que faz isso nas nossas costas. A senhora que é arrogante, só prepotente. Arrogante, prepotente. Prepotente, arrogante. Arrogante, só prepotente. Só arrogante, prepotente. Vagabundo é a senhora, filha, prepotente. Ó, prepotente, só arrogante. É isso aí, dá um sorrisinho. Vai com suas amigas aí. Tudo filha da p, todo mundo. É isso aí. É isso aí, vai com suas amigas. Liga pra suas amigas aí. Interesseira, vai, liga pra todo mundo. Tudo interesseiro. E aí? Aí você vê o quê? O Endrick pode estar passando por uma situação parecida como essa. Agora me fala, velho. Me fala, um país todo quebrado. Um modo mais rápido de ter ascensão na sociedade é você jogar futebol. Aí você consegue essa ascensão. As coisas tendem a sair do controle. Nem sempre vai ser perfeitinho, entendeu? Olha aí, ó. Olha o Vitor Roque, ó. É foda, velho. O Barcelona, tanto é que se o Endrick, mesmo em má fase agora, sai do Real Madrid, ele não volta pro Brasil. Ele vai pra outro clube da Europa. E o Vitor Roque bateu no Real Betis e ainda não conseguiu se firmar. Então, assim, tem uma diferença
parabéns. Grande de talento, até desde a projeção. O Endrick já é projetado como um grande jogador. Vitor Roque é Vídeo de quando, velho? Agora que eu percebi. 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, o Endrick não tava no. Ele pode ter gravado antes, né? Ele pode ter gravado antes. Mas há 2 meses atrás, o Endrick já tava no. O Vitor Roque já tava no Palmeiras, né? Até o Mundial. projetado como uma grande promessa. Mas enfim, o Endrick também era uma grande promessa, mas tinha sim uma expectativa maior em cima do Endrick, correto? Então o que tá acontecendo com o Endrick? Basicamente teve essa provável desinteresse ou provável tretinha com o Ancelotti. O time tá tentando reeducar aí o garoto. Teve a lesão, ficou de fora do Super Mundial. Todo mundo achou que ele... Muita gente não sabe que ele tá lesionado, então acho que é a opção do Xabi Alonso. E aí já começa essa... O Endrick tá numa queda absurda, mas comparado com o que ele saiu do Real Madrid, claro que ele tá em baixa, mas assim, pode ser que a gente veja uma nova versão do Endrick aí em 2025. Vamos ver se ele vai amadurecer como jogador, né? O que vai acontecer com o Endrick? E aí, tu acha que o Endrick vai dar a volta por cima no Real Madrid ou você acha que ele tem que buscar outro time? Comentem sua opinião nos comentários, não esquece. Eu acho que vão jogar ele pro Real Madrid B. Eles vão fazer igual fizeram com o Vini Júnior. Uma coisa. Deixa eu ver os comentários aqui. Mano, é que ele não falou. Eu vou falar, hein? Eu vou falar. O problema do Endrick é a mulher. Ele casou cedo. Ele caiu no conto da loira gostosa que é o amor da vida. Levou o chazinho, porque é normal você... 16 anos, uma loira gostosa daquela. Você toma um chá, você despiroca, mas você é preto, tá ligado? O problema é a mulher, velho. O problema é a mulher. Ele só vai... Ó, tem 2 opções aí. Tem 2 opções. Ou ele melhora muito, ou piora muito. No caso dele, não tem exceção. Tipo assim, ele vai voltar a jogar, mas vai ser aquela coisa. Pô, ele vai pra Itália jogar no Napoli... Aí depois ele vai pro mundo árabe e tal, que não sei o que. O mundo árabe tá vindo aí, velho. Eu tô falando isso faz o quê? Faz uns 2 anos já? Já falei isso faz tempo. O futebol tá saindo da Europa, velho. O futebol tá indo pro mundo árabe. Que eles viram que ou transforma tudo em Europa e a gente tem o controle maior aqui mais perto da gente do que ficar mandando dinheiro pra Europa e a Europa fazendo o que quer, tá ligado?